A paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 17. Dá uma olhadinha aqui. Então, irmãos, Pedro acenou para os discípulos e pediu para que eles ficassem em silêncio e avisassem para Tiago e também para os outros discípulos, que eram seus irmãos, aquilo que aconteceu. Depois, Pedro saiu. Essa história era a cidade que forma. No tempo dos discípulos, havia um rei, cujo nome era Herodes. Esse aqui é o sinal de Herodes. E os discípulos evangelizavam, anunciavam que Jesus estava vivo. E Herodes não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo. E ele tinha o objetivo de castigar, de prender esses discípulos. E havia um discípulo cujo nome era Pedro. Este aqui é o sinal de Pedro. Então Herodes foi lá e prendeu Pedro e encerrou ele nas prisões. Prendeu, colocou algemas sobre Pedro. Então, os discípulos estavam reunidos onde? O que é que eles estavam fazendo? Então, eles estavam reunidos numa casa, orando, buscando ao Senhor. E pedia para que o Senhor tivesse misericórdia de Pedro, para que o Senhor pudesse libertar. Exclamavam ao Senhor pedindo ajuda, o auxílio do Espírito. Então o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo, e um anjo desceu ali, da eternidade, e foi lá onde estava Pedro. Pedro estava dormindo, tá certo? E o anjo se aproximou dele e tocou no seu lado. Pedro acordou e viu o anjo do Senhor ali naquele lugar. E o anjo disse: olha, Pedro, se levanta, pega a tua roupa, as tuas sandálias, se prepara e segue-me. E Pedro se levantou, colocou a sua roupa, preparou todas as coisas, colocou as sandálias e começou a seguir o anjo do Senhor, que estavam saindo da prisão. A cadeia estava fechada e havia 2 soldados, um de cada lado da porta, guardando aquele lugar. E o anjo do Senhor e Pedro começaram a sair. E os soldados que estavam ali apostos não viram, não perceberam que o anjo e Pedro saíram daquele lugar. Não perceberam. E o anjo e Pedro saíram da prisão. E os soldados normalmente agiam como se nada tivesse acontecido. Mas Deus fez um milagre naquele lugar. Libertou Pedro das cadeias e permitiu que ele saísse das cadeias sem que os soldados os vissem. Então, os discípulos estavam reunidos, Pedro saiu da cadeia e foi lá e bateu a porta da casa. Dentro da casa existia uma menina que percebeu o barulho da porta, Eu disse: olha, eu acho que é Pedro que está chamando. E ela chamou os discípulos: olha, Pedro está lá fora. Pedro está lá fora chamando. Vão lá. E os discípulos olharam e disseram: você está louca? Pedro está preso. Ele continua preso. Mas é Pedro, disse ela. É Pedro, está lá fora, vão lá. Então, os discípulos se levantaram e foram lá até a porta e abriram e tomaram um grande susto porque eles viram Pedro. Pedro estava liberto. O Senhor tinha libertado Pedro. E Pedro avisou para eles: olha, vocês fiquem em silêncio. Avise para Tiago e para os outros irmãos o que aconteceu. Isso tudo aí, irmãos, significa que, qual a aplicação profética isso tem para nós? Que a oração, ela é poderosa. A oração é poderosa. Porque os discípulos estavam ali, em casa, reunidos, orando, pedindo ao Senhor. E o Senhor percebeu a oração deles, ele escutou a oração dos seus discípulos. E o Senhor mandou um anjo. Então você precisa entender agora, nessa hora, que se
se colocar de joelhos e orar e buscar o Senhor, Ele vai mandar com que o seu anjo vá até aí na sua casa. O anjo do Senhor vai até aí na sua casa para estar ao teu lado. Igual aconteceu com Pedro quando estava na prisão. Antes, Pedro estava aprisionado, dormindo, mas estava preso. E o Senhor mandou um anjo ir lá nas prisões e libertar Pedro daquela situação. E salvou Pedro e tirou Pedro daquele lugar, para ele estar junto com os discípulos. Então precisamos entender que a oração é poderosa. É poderosa a oração. Às vezes nós pensamos só a oração é limitada, eu não vou conseguir orar ao Senhor. Olha, a oração é poderosa. Se nós orarmos, se nós nos reunirmos em casa para orar ao Senhor, o Senhor vai atentar para o nosso clamor e vai nos abençoar. Ele vai nos libertar. A comunhão com o Espírito Santo será restabelecida. O Espírito Santo agirá nas nossas vidas. Haverá libertação, haverá cura. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um dos surdos e ouvintes também. Amém? Deus